Seja bem-vinda a esse canal maravilhoso. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre ousadia, mas hoje eu quero te chacoalhar e, na verdade, te convocar para você ousar crescer, sair daquilo que muitas pessoas chamam de zona de conforto, que eu digo que é uma zona de paralisia, e entrar em movimento, um movimento constante. Resumindo, quero te chamar para um jogo de gente grande, onde mulheres adultas estão posicionadas e de verdade estão entendendo que elas estão aqui para algo. Porque elas estão compreendendo que tem potencial, e bastante falando nisso, para fazer muitas coisas com eles e não para ficar paradas. Então, basicamente, o que é ousadia, Odete? Ousadia é coragem para agir. É quando eu decido superar insegurança, onde eu decido superar meus medos, onde eu vou avançando, crescendo e amadurecendo ao longo do processo, com certeza, mas eu vou me movendo, porque existe vida no movimento. Então, se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vinda. Meu nome é Odete Barros e por aqui você sempre vai encontrar conteúdos que te levam para o crescimento. Eu sempre repito uma frase que eu aprendi, que crescer é o nosso destino. Então, nós sempre precisamos estar nos desafiando. E aqui você vai encontrar um pouco disso, né? Eu sou uma mulher casada, tenho 2 filhos, sou psicóloga, também pastorei há alguns anos. Então, eu trago aqui um pouquinho de toda a minha experiência de vida, né? E também acompanhando muitas mulheres. E eu trago para cá para nós construirmos uma vida nova juntas. Tudo bem? Então eu quero te convidar, não queira crescer sozinha. Quando nós estamos caminhando com pessoas que estão crescendo também, nós nos sentimos mais encorajadas, às vezes até mais confiantes e temos mais clareza de para onde nós estamos indo. Então quero te chamar, na verdade, hoje para que você possa junto comigo entender isso. Eu tenho criado aqui desde semana passada um grande movimento. Eu tenho falado que esse é o nosso mês da ousadia e tenho convocado as mulheres. Olha, em qual área você está percebendo que você precisa de novos movimentos? Qual a área que talvez está faltando bons resultados, resultados de qualidade? Então, se você não assistiu os últimos vídeos, depois você assiste, tudo bem? Então, por trás das nossas ações, ou seja, para que haja ousadia, eu preciso entender e ter um porquê muito forte. Eu preciso acordar todos os dias, né, pela manhã e ter uma motivação para levantar da minha cama. Eu preciso saber minimamente o que eu vou viver, né, ao longo daquele dia. Então eu consigo ali ter um controle, vamos dizer que um controle básico sobre aquilo que eu vou viver, sobre a minha rotina, né, sobre a minha disciplina. Mas o que eu vou viver ao longo desse dia está construindo o quê? No somatório de todos os meus dias, né, na minha rotina, eu estou indo para onde? Então nós precisamos ter essa clareza. Além dessa clareza, eu quero te dizer que para você ousar crescer, né, se desenvolver, você precisa estar aberta a ter novas experiências, ou seja, crescer e melhorar. Então não tenha medo, de repente, de falhar, não tenha medo de ao longo do caminho precisar corrigir inclusive a rota. Isso é um processo contínuo, como eu disse, de melhoria e de aprendizado. Então eu vou caminhando, percebo que talvez eu acelerei demais o ritmo, eu dou uma recuada, né? Às vezes eu posso entrar num caminho que não está tão adequado, tão confortável para mim. Eu vou ajustando a rota, eu vou me apegando, né, a bons conselhos, a boas literaturas, e vou me desafiando, me ajustando, porém, enquanto estou me movimentando. Então, todas aqui temos muitos objetivos, né? Todas aqui temos, de verdade, muitos sonhos. Só que para que a gente possa avançar com os nossos sonhos, com as nossas metas, existem muitas etapas. As pessoas estão realmente desejando viver grandes milagres, né? Elas querem as coisas instantâneas, muito rápidas, querem amadurecer, inclusive, da noite para o dia. Ninguém, quando a gente vai conversar e vai falar sobre as dores do processo, os desafios do processo, a parte difícil, né? Muitas vezes ninguém quer viver aquilo. É verdade, se nós pudéssemos, nós adiantaríamos as coisas, né? Mas a verdade é que é o processo que nos amadurece. Então, ter essa ousadia para crescer é entender que não vai ser fácil. É entender que nem sempre vai ser simples. É entender que no nosso dia a dia, muitas vezes nós vamos precisar nos desafiar, fazer coisas às vezes até sem vontade, sem querer, mas entendendo que aquilo tem tudo a ver com a direção que eu estou seguindo, do para onde eu estou indo, ou seja, do meu porquê. Então, eu quero falar para você que até aqui certamente você já precisou de muita determinação.
Determinação talvez para se manter casada, determinação para concluir os seus estudos, determinação para viver uma mudança de vida, às vezes até uma mudança geográfica. Então, determinação é algo que você já experimentou. Só que eu quero dizer que esse recurso está aí dentro e que, inclusive, você já domina ele. Só que muitas vezes, como eu disse, os medos e as inseguranças soam maiores do que a nossa ousadia e a nossa determinação. Então, eu quero te convocar nesse vídeo a de verdade enxergar que você pode entrar num processo de melhoria contínua. Por quê? Porque o período de determinação não encerrou. Então não é só quando você está vivendo ali um novo período ou quando você está precisando estudar, quando você tem clareza, né, de início, meio e fim. Não, a determinação nós precisamos para a vida, para a construção de uma vida mais leve, de uma vida equilibrada, ou seja, a vida que você acredita que você pode viver. Então, se eu estou vivendo um processo de crescimento, aprendizado, melhoria, como eu disse, o que de repente pode estar faltando nesse momento que eu não estou conseguindo perceber e estou me sentindo desmotivada, desanimada? Eu até começo, Odete, mas eu paro, desisto. Hoje eu quero chamar a sua atenção para uma ferramenta que nós temos, mas talvez temos acessado pouco, que é o bendito domínio próprio. O domínio próprio é aquilo que nós precisamos para muitas vezes nos mover até contra a nossa própria vontade ou na nossa vontade, porém de um jeito certo. Porque às vezes nós queremos e temos vontade para quê? Para não fazer nada. Ou para fazer coisas fáceis, coisas simples, ou fazer as mesmas coisas de sempre. E é nessa hora que nós precisamos do domínio próprio para colocar limites em nós, para dizer não, senhora, pode reagir, pode respirar, pode colocar limites nessa situação, pode viver aquilo, né? Aquele compromisso que você determinou para essa semana. Vambora, diga sim e reage. O domínio próprio nos ajuda e muito. Sabe quando a preguiça bate na porta? O desânimo bate na porta e, convenhamos, bate na porta de todo mundo. É nessa hora que nós precisamos do domínio próprio, entendendo que nós estamos aqui por um propósito. Existe algo que precisa ser vivido e construído através de nós. Nós temos algo em nós que precisa ser visto, que precisa brilhar, mas escondidas não brilharemos, na verdade. Se nós estivermos acovardadas, pensando só nas dificuldades, estiver só ali no mimimi, né, e nas lamentações, nós não vamos viver isso. Então eu quero dizer para você, existem novidades que você pode viver. Existem novos desafios que talvez você ainda não acessou. Por quê? Porque você tem dado muito ouvido aos teus pensamentos que muitas vezes trazem sim clareza, porém apenas para as dificuldades. Eu vivi uma experiência que eu quero compartilhar com vocês. Eu tinha todo um roteiro da semana, toda uma programação bem bonitinha, organizada do jeito que eu gosto. Pronto, agenda cheia, vários atendimentos, academia, compras para fazer, comida para preparar para a família, e logo pela manhã eu entendi que todo o meu planejamento iria por água abaixo porque eu precisaria atender uma demanda familiar. E aí, o que a gente faz, né, diante disso? Precisei pegar a estrada junto com meu irmão, sentido a casa dos meus pais, para resolver uma demanda. Gente, enquanto eu estava ali na estrada, observando a paisagem, pensando, meu Deus, como a vida é dinâmica, como as coisas mudam. E se nós não temos boas reações diante das situações, o que vale? Então nós ficamos muitas vezes ali presas, né, como eu disse, muito engessadas no nosso formato de vida, nas nossas experiências, e não nos movemos nessa direção certa. Aí você vai dizer, Odete, mas nessa segunda você não fez o movimento que você queria. Não fiz movimentos externos, mas precisei fazer movimentos internos para compreender que eu não tinha o controle daquela situação e eu precisava fazer uma boa gestão das minhas emoções. Então eu precisei voltar para o foco, entendendo que existia propósito para toda aquela mudança da minha semana. Então, às vezes nós precisaremos ter uma conversa bem pessoal conosco. Por isso que eu te falei do domínio próprio. Nessas horas a gente vai precisar nos chacoalhar e falar, acalma a tua alma, se aquieta. Você acredite sim que é necessário e é possível viver um crescimento, porém mesmo em meio às crises, mesmo em meio aos desafios da vida. Então não se acovarde, não se acomode numa zona de conforto. Vamos viver a vida e ela é dinâmica sim. Existem semanas de muito crescimento.
muitas experiências maravilhosas, onde nós veremos resultados. Em outras semanas não veremos, ou veremos, mas nem tanto. E tá tudo certo. Nós precisamos continuar nos desafiando, continuar caminhando. Nós podemos e devemos acreditar que estamos construindo algo novo e algo muito especial. Então, não sei em que momento da vida você está, se talvez num movimento ou até mesmo numa crise, mas ouse na crise, ouse crescer na crise. É possível, sabia? Eu cresci, inclusive, bastante em muitas crises. Ouse acreditar, assim como eu, que crescer é o seu destino. Se você puder, pega papel e caneta aí, ó, coloca tudo isso, porque eu quero te convocar a se tornar uma mulher ousada. Mas não é uma ousadia qualquer, é uma ousadia com um propósito. Eu quero te ensinar e continuarei fazendo isso nos próximos vídeos, a ter clareza sobre você, sobre o teu potencial e também sobre o teu propósito de vida, para que juntas possamos construir uma vida incomum. Mas hoje eu encerro aqui te fazendo uma pergunta. Te anima a ideia de ser talvez guiada e mentoreada por mim para se tornar uma mulher ousada de propósito? Você quer construir uma vida diferente? Você está afim de viver novas experiências? Então só vou deixar aqui um recado. Guarda essa data, 22 de março. Em 22 de março, nós viveremos grandes experiências. Então, fecha a tua agenda nesse dia e mais pra frente eu vou te contar maiores detalhes. Um beijo, que Deus te abençoe.